O bullying tem que acabar, então temos que deixar que Deus entre nos nossos corações e parar de xingar, matar, brigar e colocar apelidos nas pessoas. Esta é a frase do Luan Francisco, ex-aluno do ensino fundamental da Escola Municipal Gui de Sato, no Paraná. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando mais um assunto do dia aqui pela Rede Brasil de Comunicação. E como vai você, telespectador? E você, internauta? Eu espero que bem. E bem, claro, para assistir ao programa Assunto do Dia de hoje e participar aqui da nossa conversa. Você sabe o que é bullying? O termo bullying compreende todas as formas e maneiras de agressões, a palavras agressivas, intencionais e repetitivas que ocorrem sem motivo evidente e são tomadas por um ou mais estudantes contra outro, causando traumas e são executadas dentro de uma relação desigual de poder. A prática de atos agressivos e humilhantes em um grupo de estudantes, por exemplo, contra um colega, sem motivo aparente, é conhecida mundialmente como bullying e bully. Significa, inclusive, brigão, valentão. E para a conversa de hoje, que promete, nós já contamos com a presença do programa Assunto do Dia de hoje, da psicopedagoga e professora universitária, a Jojamima Mesquita. E além dela, contamos com a presença também da Ana Selva, ela que é secretária executiva da Secretaria de Educação de Pernambuco e professora da Universidade Federal de Pernambuco. Neste momento, a gente confere, antes de conversarmos com as nossas convidadas, nós vamos conferir uma matéria com a repórter Carolina Pinto. Na escola é onde a maioria das crianças e adolescentes tem o primeiro contato com a sociedade. É aqui onde amizades são formadas para a vida inteira. Mas a escola também é ambiente onde muitos se escondem. Brincadeiras exageradas, apelidos, atitudes de valentões que envolvem agressões físicas e psicológicas são os motivos do afastamento. Estas atitudes caracterizam o bullying, uma palavra recentemente criada e que tem feito várias vítimas. As escolas andam preocupadas, porque está atingindo cada dia mais e afetando até mesmo no processo de aprendizagem e comportamental. Esta turma do 7º ano sabe bem o que esta palavra significa. Eu acho que é uma falta de respeito com a pessoa que está sofrendo e principalmente você tem que sentir quando a pessoa não aguenta mais, porque às vezes passa de uma brincadeira a uma coisa mais séria. Acho assim, extremamente rude e feia. A definição do bullying foi vivida por Raquel, de 12 anos. Por ser magra e ter o cabelo cacheado, alguns adolescentes não a deixavam em paz. Me chamavam de várias coisas, por eu ser muito magra, essas coisas. E também porque eu tenho cabelo cacheado, essas coisas. E ser baixinha. Me chamavam de miojo, cibito, essas coisas. O bullying é um termo inglês que significa valentão. O agressor inferioriza e se impõe sobre o outro, na tentativa de superá-lo em termos físicos e psicológicos ou de satisfazer seu próprio ego. As atitudes provocadas por esses valentões têm ido além das agressões físicas ou verbais. Eles têm alcançado as redes sociais, o chamado cyberbullying ou bullying virtual. Essas atitudes têm atingido proporções exageradas devido à facilidade do acesso à internet, que tem crescido cada vez mais através dos celulares e smartphones. São cada vez mais aplicativos, compartilhamentos e curtidas que facilitam a divulgação de fotos, vídeos e informações pessoais. O problema é que as redes sociais podem ser acessadas de qualquer parte do mundo e o que era ofensas torna-se um crime. O bullying é difícil de ser combatido porque muitas vezes os agressores se escondem através das redes sociais. Eles não se dão conta da gravidade das atitudes e do mal que estão fazendo às vítimas. Piadas, ofensas e difamações provocadas podem até destruir a vida de uma pessoa. A criança ela está ainda se formando, se estruturando como pessoa. Ela não tem ainda a personalidade dela pronta. É todo um processo. E aí ela vai se tornando insegura. Por isso que a gente, como escola, tenta orientar os pais, para acompanhar de perto.
Recentemente, a Justiça do Estado do Espírito Santo concedeu uma liminar ao Ministério Público daquele estado que exigia a retirada do aplicativo Secret dos celulares no Brasil. O aplicativo é uma ferramenta onde os usuários podem contar problemas pessoais sem serem identificados. Mas, no último mês, as informações foram divulgadas e muita gente teve segredos revelados. A consequência de ter o anonimato quebrado acarreta no desenvolvimento do estado de depressão, que o acompanha por vários anos. A gente sempre diz, monitore a vida do seu filho. A gente não pode nem deve tirar essa criança, esse adolescente das redes sociais, porque tem o seu lado bom, tem o seu lado positivo, mas que os pais estejam muito atentos e assim, acompanhem. O acompanhamento diário dos pais, o trabalho de integração entre os alunos são fundamentais para que as agressões diminuam no âmbito escolar e nas redes sociais. É muita violência, não é isso? Bom, o bullying é um problema mundial, sendo encontrado em toda e qualquer escola. Os que praticam o bullying têm grande perspectiva de se tornarem adultos com comportamentos antissociais e violentos, podendo vir a adotar, inclusive, atitudes delituosas ou delinquentes, inclusive. A gente vê aí centenas de casos espalhados em todo o mundo, de pessoas que agridem outras pessoas, que têm atitudes violentas, enfim, tudo isso pode ser explicado lá na escola também. Os alunos com uma frequência muito maior estão mais envolvidos com o bullying, tanto como autores quanto como alvos. E vamos entender um pouquinho mais sobre a temática de hoje? Vamos conversar com as nossas convidadas. Nesse momento eu queria saudá-las aqui, agradecê-las pela presença aqui no programa Assunto do Dia, agradecendo a presença mais uma vez da Josemima, ela que é psicopedagoga, professora universitária, está aqui mais uma vez conosco no programa Assunto do Dia. E além dela, agradecer também a Ana Selva pela presença, ela que é secretária executiva da Secretaria de Educação de Pernambuco e também professora da Universidade Federal de Pernambuco. Agora, a gente sabe que há uma série de explicações com relação ao bullying, mas a explicação que poderíamos dizer, não, esta é a explicação mais correta, se enquadra melhor nessa perspectiva que a gente tem com relação a esse problema. O que a gente pode explicar, de fato, o que está acontecendo nas principais escolas, nas escolas de maneira geral? Veja, em relação à questão da violência. A gente hoje, às vezes localiza muito a violência como sendo alguma coisa só da escola. Mas, na verdade, a gente não pode olhar nesta direção. A violência, ela está acontecendo na comunidade como um todo. E a escola também faz parte dessa comunidade, também existe nesta comunidade. E diante também, veja, de todas as, vamos dizer assim, todas as questões que estão acontecendo em termos da desestruturação das famílias, em termos, certo, dessa violência que aparece na sociedade como um todo mesmo, isso também repercute na escola. E a escola passa a ser um locus, centro para esses atos de violência. E aí entra um trabalho que deve ser feito, que a gente faz, que não é só com a escola, mas também que tem que integrar a comunidade. Então, vai ser integrar a comunidade e a escola no trabalho preventivo sobre a questão da violência. Agora, Josemima, a gente sabe que existem uma série de problemas que vêm, inclusive, no seio familiar mesmo, os próprios pais, às vezes, por falta de orientação e até acompanhamento, deixam passar alguma coisa e essas crianças levam para o ambiente escolar. Como é que a gente pode ajudar também os pais que têm essa problemática a enfrentar, inclusive com a correria do dia a dia, quando não se tem tempo para educar, para ficar mais próximo dos filhos, E, é claro, acompanhando o desempenho dessa criança na escola? Bom, primeiro, bom dia. Quero agradecer mais uma vez poder contribuir com essa formação continuada. É como eu defino o programa Assunto do Dia. Dialogar sobre bullying, dá a sensação que esse debate nunca vai acabar. Primeiro porque o bullying ele não é um fenômeno novo, é um fenômeno antigo. Hoje ele ganha mais fôlego, mais espaço. E ganha inclusive um nome, não é? E ganha um nome, né? Que antes eram outras coisas, Eram outras coisas, eram veladas, né, situações de bullying, né? Porém, assim, como a Ana Selva colocou, diante dessas novas configurações familiares, diante de um problema social, a própria sociedade, ela vem passando por uma crise moral. E essa crise moral gera, assim, um mal-estar, tanto na formação da família, como na formação da escola, né? Então, quando você coloca como é que essa família, como é que os pais podem contribuir?
Primeiro, é muito importante o acompanhamento desses filhos, né? Muitas vezes o próprio bullying, ele é confundido, assim, a gente tem que diferenciar o que é uma brincadeira e o que é um bullying. Então, eu tenho uma filha que tem um pouquinho de peso a mais e eu coloco minha gordinha, minha fofinha, minha linda, como uma bochechinha. Então, eu tenho que ter muito cuidado, porque de repente eu posso ver isso como uma brincadeira, mas ao mesmo tempo, essa minha filha, ela pode crescer com esse rótulo, né? E ela pode também, com esse apelido, com esse rótulo, para a escola. Então, é muito importante, né, que dentro de um mundo tão acelerado, onde os pais estão mais ausentes, né, fiquem atentos ao detalhe do desenvolvimento dos filhos. Porque, Felipe, hoje, o padrão de vida da família deve ser a afetividade, o olhar cuidador. Mas eu entendo que hoje o grande padrão de vida da família, o modelo da família é oferecer um padrão de vida para esses filhos. Então, trabalham muito para oferecer isso, para dar aquilo, e de certa forma eles ficam ausentes na formação desses filhos. Então, é muito importante estar observando os comportamentos dos filhos, se eles estão mais entristecidos, isolados, não querem ir à escola. Então, é muito importante estar atento a esses tipos de comportamento para poder investigar por que meu filho não quer ir à escola. Agora, como a gente pode explicar de fato o que passa na mente de uma criança, por exemplo, que pratica o bullying, né? A Josemima trouxe para a gente essa reflexão importante no seio familiar. Mas o que se passa de fato? O que pode se passar? De acordo com os estudos, inclusive, que a Secretaria de Educação tem desenvolvido aqui em Pernambuco, ou tem elaborado alguns trabalhos, que a gente vai falar daqui a pouco, por exemplo, sobre o Escola Legal, que é uma referência nesse sentido. Mas o que se passa na mente, eu acho que a Josemima também pode contribuir nesse pensamento, nessa reflexão, o que se passa na mente do agressor? Veja, a gente tem observado muito na escola, porque a preocupação hoje da gente é da gente poder efetivamente, vamos dizer assim, formar o nosso profissional da educação, o nosso professor, para poder ele observar também esta criança, este adolescente, e ver essas mudanças comportamentais que vão indicar que alguma coisa não está bem, né? E a partir daí a gente tem um diálogo muito forte com a família, porque a gente observa tanto na escola, como é importante a gente saber também como é que essa criança se comporta no seio familiar. E nessa direção que a gente vem observando muito, Felipe, assim, são crianças que às vezes elas têm uma necessidade, elas querem se tornar mais populares na escola, né? Então, se enturmar, o chamado enturmar, não é? Elas querem se tornar mais popular, então elas querem às vezes ser um líder, né? E aí um líder em cima da força, né? Da agressão, impondo, mesmo, né? Impondo exatamente uma agressão. E aí, geralmente você pega pessoas mais fragilizadas, com autoestima um pouco mais baixa, e você tem então o quê? Há uma ação, uma ofensa que ela é intencional e é repetitiva, né? E aí, tudo isso é que a gente está observando na escola. Observando, veja, não só o agressor, observando também a vítima, mas observando também os espectadores, porque a gente também tem um grupo, certo, de crianças e adolescentes que não são aqueles que são, vamos dizer assim, praticam efetivamente o bullying, mas eles atuam enquanto espectadores e também, muitas vezes, não tem nenhuma ação diante disso, em termos de você evitar que aquilo aconteça, de você procurar um apoio, de procurar um auxílio. Então, a gente hoje, na escola, a gente tem uma preocupação muito preventiva, muito formativa a nível dos profissionais e também de integração com esta família, né? De trazer essa família para poder também capacitá-la no sentido de observar, como Josemima está colocando, essas mudanças de comportamento que acontecem. Às vezes é um querer mudar de escola, às vezes é um querer não ir para a escola, né? É um não gostar mais das tarefas que antes eu gostava. Esses são os sintomas principais de alguma criança que não está bem na escola, né? Exatamente. E pode ser vítima de um bullying, por exemplo, né? E ao mesmo tempo, Felipe, eu digo também, observar também os pais, observarem também os seus filhos no sentido daqueles que se tornam agressores. Entendo. Né? Porque também tem mudanças de comportamento. Isso. Né? Você também tem que observar, né, o que está acontecendo com aquela criança. Né? Vamos dizer assim, até onde também ela tem sido vítima de violências e que ela usa também desse artifício em termos de você se empoderar, né, de você estar se tornando mais forte.
Então, eu acho que é um trabalho constante, é um trabalho formativo, envolvendo escola, envolvendo família, e envolvendo também outras instituições, envolvendo a sociedade. Né? Que aí a gente, no Escola Legal, a gente tem um trabalho que envolve também parceiros institucionais, como o Tribunal de Justiça, né? Como o Ministério Público. Então, a gente tem outros parceiros que também atuam, a Patrulha Escolar, que também atuam preventivamente e também quando acontece algo efetivamente que passa do âmbito da escola e passa a ser um outro âmbito já de atuação. Muito bem. Daqui a pouco a gente volta a conversar com as nossas convidadas, com a Josemima Mesquita, que é psicopedagoga e professora universitária, e também com a Ana Selva, ela que é secretária executiva da Secretaria de Educação de Pernambuco e professora do Centro de Educação da UFPE. Bom, daqui a pouco a gente volta a conversar com elas e neste momento a gente vai conferir, inclusive, a previsão do tempo para hoje aqui em Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol. Pode aparecer algumas nuvens, mas não chove. Em Recife, a máxima é de 30. Em Caruaru, a mínima pode chegar a 19 graus. Em Santa Cruz do Capibaribe, a máxima é de 32. Em Arco Verde, a mínima chega a 16. E em Petrolina, a máxima é de 36 graus. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Daqui a pouco a gente volta com mais o debate, continuidade do debate aqui sobre o bullying. E você pode mandar sua mensagem, sua dúvida, seu comentário para as nossas redes sociais ou ligar para o 0 Operadora 81 3424 1977. Esta é a nossa linha interativa, repito, 0 Operadora 81 3424 1977. Daqui a pouquinho a gente volta. Graça, em sua opinião, como os professores devem agir em caso de bullying dentro das escolas? Eu acho que tem que ter uma lei mais severa para não ficar com esse negócio de bullying com as crianças, que pode dar até outras coisas piores, uma depressão. Anderson, você acha que colocar apelidos nas pessoas também é uma forma de bullying? É sim, porque quando eu coloco um apelido na pessoa, eu estou denegrindo ela, eu estou focando nela aquele seu defeito, que muitas vezes ela está escondendo. Então o que acontece? Quando eu coloco esse apelido, eu trago à tona aquilo que ela queria esconder. Então é uma forma de bullying, fazendo com que ela possa ser frustrada e até muitas vezes até cometer suicídio. Muito bem, estamos de volta ao programa Assunto do dia de hoje, conversando sobre o bullying, como identificá-lo e também como combatê-lo. Uma problemática a nível mundial, essa questão do bullying. E hoje estamos conversando sobre esse assunto, contando com a presença da Ana Selva, ela que é secretária executiva da Secretaria de Educação de Pernambuco e também professora do Centro de Educação da UFPE. Além dela, estamos recebendo também a presença da Josemima Mesquita, ela que é psicopedagoga e professora universitária. Bom, temos também algumas perguntas das pessoas nas ruas, é o que a gente confere neste momento. Como a escola pode agir em casos de bullying? Bom, a escola, eu acredito que tem tentado trabalhar com essa questão, até porque essa problemática já está bem em repercussão, em grande repercussão, as pessoas estão tentando lidar com essa situação. As famílias, as escolas, o governo, enfim. Mas o que a escola de Pernambuco, a escola estadual, Ana Selva, tem feito para lidar com essa questão? Eu queria colocar primeiro, Felipe, que a gente foi um estado pioneiro, inclusive a gente tem a lei do enfrentamento ao bullying, que é de 2009, de dezembro de 2009, já colocando isso tanto para as escolas da rede pública como para as escolas da rede privada, em relação exatamente a esse enfrentamento do bullying, o reconhecimento do bullying, da existência do bullying e a necessidade de que haja um enfrentamento isso pela repercussão que o bullying pode trazer à vida das crianças, dos adolescentes. Então, a gente, a partir desse, vamos dizer assim, da observação mesmo desses acontecimentos dentro da escola que vem, que é como Josemima tinha dito, quer dizer, não é algo de hoje, né? Então, a gente tem hoje um programa que é o projeto Escola Legal,
que a gente desenvolve voltado exatamente para a situação de violência, voltado para esse enfrentamento, voltado para uma formação em cidadania, em direitos humanos, como política da própria Secretaria Estadual de Educação. Então, a gente tem, inclusive, uma gerência, que é uma gerência voltada para a educação e direitos humanos. E o Escola Legal ele vai trabalhar muito com a questão, certo, da formação do docente, para poder o docente, inclusive, vamos dizer assim, ele saber o que é o bullying, né? Ele entender essa violência, que não é a violência física, mas muitas vezes a violência simbólica que acontece também na escola, certo? Ele conseguir, né, discernir o que é um ato, vamos dizer assim, uma indisciplina que pode ser resolvida no âmbito da escola, de um delito que vai ter que chamar outras instâncias, porque foge ao âmbito da escola. Então, a gente atua nessa parte de formação. A gente atua também com a questão do fortalecimento dos grêmios e dos conselhos escolares, porque a gente também, em pesquisas que a gente fez, a gente observa que as escolas que têm um grêmio ativo, certo, e um conselho escolar também muito participante, são escolas que geralmente elas têm um índice de violência mais reduzido. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo assim, bem forte em relação a essa questão dos grêmios estudantis e também com parceiros. Então, a gente trabalha com a patrulha escolar também de forma preventiva, né? E também com o Tribunal de Justiça, especialmente com a Vara, né, da Infância, né, que trabalham também com a gente de forma preventiva e também naquelas situações em que o bullying ou qualquer outro ato de violência, ele ultrapassou o âmbito da escola, né? Em termos das ações que a escola pode fazer, em termos do diálogo, em termos de atuar junto com a família e com todos os atores do processo. Então, também a gente tem que fazer os devidos encaminhamentos. E aí a gente conta muito com a patrulha escolar e com a Vara, né, da Infância, né? Tem sido parceiros muito fortes do Estado nessa direção. E é claro que a gente vai, ao longo do programa, apresentar alguns dados, algumas outras informações importantes desse projeto Escola Legal. É um projeto do governo do Estado, um projeto pioneiro também, não é? Pelo menos aqui no Nordeste ou a nível Brasil? Veja, ele é um projeto dentro das perspectivas dele, porque a gente faz um trabalho não só com este enfrentamento, com parceiros, mas formativo e articulado ao currículo, ele é pioneiro, sim. Ah, muito bem. Agora, Josemima, é bom a gente explicar também para as pessoas que há uma falta também de diálogo com relação à atitude de alguns alunos com relação ao bullying. Eu acho que falta também um diálogo sobre o respeito, as diferenças, o respeito ao outro, né? Eu acho que isso está faltando um pouco, esse debate, né, no colégio, nos colégios de maneira geral. Isso nos colégios estaduais, colégios públicos ou privados. Esse debate está faltando? Sem dúvida. Olha, onde há relações interpessoais, a atitude do bullying. Onde há pessoas, há aprendizagem. E no contexto da aprendizagem escolar, que é o nosso foco maior aqui, é muito importante que no projeto político-pedagógico, que na formação dos professores, o próprio conceito de bullying seja discutido por esse docente. Porque muitas vezes a prática docente, esse professor, ele torna-se um espectador da atitude do bullying ali desse aluno, desse estudante. E o que é que acontece? A partir do momento que eu sou vítima do bullying, pode acontecer de eu me isolar, né? Porque existe o alvo, né? Que é justamente a vítima, existe o público que é alvo praticante, que já sofreu bullying, existe, como a Ana já falou, aqueles espectadores, as testemunhas do bullying, né? Eu não faço nada, não posso fazer nada, porque se eu fizer alguma coisa, se eu denunciar essa atitude, eu posso ser a próxima vítima. E o que acontece? A vítima do bullying, especificamente no que se refere à aprendizagem escolar, ele se isola. Todo aquele potencial intelectual é aprisionado, como já foi colocado anteriormente. Na hora de eu ir para a escola, dá dor de barriga, eu não gosto mais daquela professora, não gosto mais de fazer essa tarefa. E, na verdade, torna-se uma síndrome social e, ao mesmo tempo, Felipe, o bullying é uma forma de abortar a vida,
porque o desenvolvimento do ser humano é diariamente. Então, eu preciso do olhar do outro, que pode ser a minha professora, o meu professor, o meu pai, a minha mãe. Eu preciso desse olhar cuidador para estar atento ao meu comportamento de isolamento. E muitas vezes esse agressor é um estudante, é uma pessoa que vive numa dinâmica familiar também muito agressiva, que presencia modelos de poder desse super pai, desse super marido, ou que o pai chega em casa e diz assim, se apanhar na escola, apanha em casa também. Então, o que acontece? Eu vou criando um falso poder, uma falsa violência física, sinto essa necessidade de agredir atualmente, e quando esse sujeito cresce, o que é que acontece? Ele pode desencadear essas atitudes. No caso do estudante que é alvo, que ele é vítima de bullying, né? Que às vezes é aquela criança mais tímida, muitas vezes é um estudante que tem um potencial elevado, no caso de altas habilidades, que tira notas muito boas. Então, o que é que acontece? Ele é excluído por ser um estudante que foca, que é disciplinado. E muitas vezes acontece também, Felipe, e vocês que estão assistindo, algumas situações, por exemplo, para você ser aceito no nosso grupo, você vai ter que comprar o nosso lanche, você vai ter que trazer um dinheirinho para comprar um objeto para a gente. Então, o problema é tão amplo, tão complexo, que precisamos ter um olhar de mais intensificação, principalmente dentro da escola. Porque a escola ainda é o lugar que exclui. Nós temos o discurso que a escola é para todos, mas uma escola para todos é diferente de uma escola que aceita todas as diferenças, que trabalha com a diversidade. E o bullying hoje é uma temática de educação inclusiva. Precisamos rejuvenescer, reinventar essa escola. O professor hoje ele precisa ser um modelo, um ensinante e prevenir esse bullying, como a Ana Selva falou. Acho que o papel da escola, assim, é a prevenção. É prevenir o bullying para que essas atitudes não se tornem corriqueiras no ambiente escolar. Porque se ele desenvolve essa atitude no ambiente escolar, consequentemente, ele vai construir esse desenvolvimento na sua formação adulta. E só para completar, o alvo do bullying, que é a vítima, ele sofre 2 fracassos. E o agressor também. O fracasso acadêmico, porque a aprendizagem escolar, ela entra em sofrimento. Aquela criança que não tem um déficit de atenção termina construindo esse déficit, né? Porque ele vai para a escola com medo, ele vai para a escola assustado, não vai se concentrar e suas funções executivas cognitivas não vão funcionar, porque o que está canalizando naquele momento ali é a grande tensão e o medo. E muitas vezes eles voltam para casa e não dizem aos pais o que está acontecendo, com medo realmente dessa violência perpetuar sobre si. Então, o bullying é algo silencioso, ele me corrompe. E muitas vezes, se eu não tiver o olhar desse ensinante, desse outro sobre mim agora, eu cresço e me formo um adulto com várias sequelas emocionais e com tendência, inclusive, como foi colocado na matéria anterior, depressão e até o suicídio. É verdade, infelizmente, não é? Por isso que é uma problemática muito mais ampla do que se pensa, né? Não é só no âmbito escolar, mas em diversos campos, inclusive a questão da própria intensificação da violência, da prática da violência, como a gente viu nas cenas exibidas anteriormente, na matéria, né? Um aluno, né? Pegando outro aluno, jogando no chão, enfim, é terrível aquilo ali. Bom, eu tenho aqui em mãos uma cartilha da Escola Legal, né? Desenvolvida pelo governo do estado, todos por uma escola legal. Deixa eu mostrar para os nossos telespectadores e internautas que estão nos acompanhando neste momento, aqui na câmera, a câmera do meio, aqui a câmera 1, né, com o Eduardo. Bom, Escola Legal, todos por uma escola legal. Está aqui desenvolvida essa cartilha, uma cartilha que traz, quais são as principais informações que a gente pode encontrar nessa cartilha? Veja, você vai trazer tanto informações sobre tipos, né, de violência que acontecem, né, no interior da escola, porque é importante que a gente possa estar discernindo, né, que o docente ele possa estar discernindo esses tipos de violência,
como a gente pode estar, vamos dizer assim, trabalhando com as crianças e com os adolescentes, né, nesse processo todo educacional, né, não só, veja, diante de uma situação de bullying, mas também em outros momentos que você está trabalhando na escola, porque o objetivo maior é que a gente possa prevenir para que o bullying ele não aconteça. E aí o grande papel é o quê? É o respeito às diferenças. Desde pequeno, desde cedo, você já está trabalhando com essa perspectiva, né, de você aceitar e de você estar convivendo bem e vivendo com os diferentes, porque todos são diferentes. E tem também questões específicas, né, de ações que o professor pode fazer diante das situações que podem ocorrer de bullying. Inclusive, né, você também está com as instituições parceiras, como eu estou colocando. Essas medidas que a nossa convidada Ana Selva trouxe para a gente é justamente isso aqui, ó. Medidas protetivas e medidas socioeducativas, né? Medidas protetivas e medidas socioeducativas. Por exemplo, medidas protetivas, encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. Inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente. Isso aqui são exemplos de medidas protetivas. Medidas socioeducativas, liberdade assistida, obrigação de reparo o dano, prestação de serviço à comunidade, advertência, enfim. Aqui são algumas medidas socioeducativas e medidas protetivas. As pessoas podem encontrar muitas informações aqui nessa cartilha, muito bem elaborada. Inclusive. Essa cartilha ela foi distribuída para toda a rede estadual, né? A gente vem trabalhando com ela também nas formações, né? E em todas as formações a gente distribui e tem na biblioteca de todas as escolas para poder ser feito um trabalho mesmo de orientação. Né? Então, esse daí é um dado que é importante. Um aspecto que eu acho que é fundamental, Felipe, é que eu acho que o caminho sempre começa pelo diálogo. Exato. Então, eu acho que cada vez a gente hoje tem uma preocupação muito grande em articular a escola com a família, com a comunidade. Né? A gente sabe que a gente tem hoje diferentes modelos de família, que a família está mais ausente. E quanto mais a gente estiver, vamos dizer assim, escola e família juntos, que a gente puder estar realmente, né, observando esse comportamento, vendo as mudanças que estão acontecendo, orientando a família também, porque às vezes o comportamento ele começa a mudar, às vezes é na casa, é na família, depois é que chega na escola, a gente sente que isso dá um avanço muito grande. E trabalhar com o conselho escolar, que a gente tem representantes, né, não só da escola, da gestão, dos professores, dos estudantes, mas também o representante dos pais, da comunidade, porque quando a gente encontra, veja, quando a gente consegue fortalecer o Grêmio, a gente fortalece o conselho escolar, a gente fortalece a articulação entre escola e comunidade, há um número assim, muito mais reduzido em termos de atos de violência na escola. Então, é um trabalho parceiro, é um trabalho feito assim de múltiplas mãos mesmo, né? E que tem que ser feito no dia a dia. Tem que ser feito desde escolhas que a gente tem a nível de livros, por exemplo, que você está discutindo com as crianças de pequena, não aceite realmente essas diferenças existentes, na valorização do diferente, né? na valorização de que cada um ele pode mostrar o seu potencial e tem essa liberdade ali naquele espaço escolar. Então, é um trabalho que tem que ser de pequeno, certo? E tem que ser do dia a dia. Exato. Ele não pode ser um trabalho só na hora que eu verifico que está acontecendo alguma coisa. E aí, quanto mais cedo a gente começa a estar observando e a gente já inclui as propostas de trabalhar com essas diferenças, da gente aceitar, da gente trabalhar realmente, né, não só os direitos de cada um, mas também os deveres de cada um na sociedade, e isso dá uma repercussão positiva. E aí, assim, a gente elaborou também esse outro material, que são orientações curriculares, que é um caderno em Educação e Direitos Humanos, que é exatamente nessa perspectiva, né, de que a educação em direitos humanos ela tem que estar presente na escola sempre, e não apenas assim, no espaço específico, em um momento específico, mas ela tem que estar transversalizando mesmo todos os componentes curriculares, para que todos os professores, quando estão abordando a história, quando estão abordando a língua portuguesa, a matemática, eles estejam, certo, realmente trabalhando
com uma perspectiva cidadã, com a perspectiva de aceitar o outro. Por isso que é tão importante esse papel do professor, e o professor está bem capacitado, né? É importante o professor também estar em constante capacitação, em processo de capacitação, até para nessas abordagens como bullying e outras questões mais que venham a aparecer, ele possa estar preparado, né, para orientar melhor as crianças ali em sala de aula. Perceber e orientar, né? É interessante nessa questão da intervenção e da prevenção, né? Muitas vezes existe um olhar mais focado para o estudante que é alvo do bullying, mas precisamos fazer um trabalho com esse estudante que é o autor do bullying, que pratica o bullying. Que também sofre de alguma forma, ele também está sofrendo, com certeza. Já sofreu bullying, né? Então, de repente, de que forma você está usando o seu poder? Exato, né? exato. Porque às vezes é um falso poder para chamar atenção, para manifestar, eu estou aqui, eu sou visível, eu preciso ter atenção. Eu também sou forte, digamos eu assim. Eu também sou né? forte. Exatamente. Então, assim, como a escola, o que a Ana Selva está colocando em relação à prevenção, né? Quando a gente previne um bullying, a gente está oferecendo oportunidades também de formação continuada dos professores e, ao mesmo tempo, quando eu paro para ouvir esse agressor, eu consigo também chegar até essa família, né? Então, é um movimento de mão dupla, é um movimento de parceria hoje. A escola sozinha, ela não dá conta mais da formação do conhecimento. É preciso, inclusive, pais que assistem, né? Muitas vezes os pais só vão à escola quando chega o boletim, né? Porque as notas estão baixas. Ou quando a criança recebe uma advertência. Ou né? quando a criança recebe advertência, eu preciso conversar com a professora do meu filho, eu preciso conversar com a coordenação, com o setor de psicologia, eu preciso, de fato, criar parcerias. Não existe formação de ser humano isolado só com a escola. É preciso esse diálogo, essa parceria com a família, principalmente, como já foi colocado, né, nessa roda de conversa, com essas novas configurações familiares. Exato, né? Exato. Então, nessas novas configurações familiares, a sociedade entra em crise. E os pais, a família também entra em crise. E a escola entra em crise, gerando mal-estar no professor. Fora essa crise, falta também o tal tempo, a administração do tempo para o debate, para a conversa, para o diálogo, e aí fica por segundo, terceiro plano, né? Bom, a gente vai dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa, conversando, como você ouviu, né? A Josemima Mesquita, ela que é psicopedagoga e professora universitária, e também a Ana Selva, ela que é secretária executiva da Secretaria de Educação de Pernambuco e também professora do Centro de Educação da UFPE. Daqui a pouco a gente volta a conversar com elas e você pode aproveitar o intervalo e pode mandar sua dúvida, seu comentário para as nossas redes sociais ou através da nossa linha interativa 0 Operadora 81 3424 1977. Você acha que colocar apelido nas pessoas é bullying também? Sim, porque somos todos iguais e não acho totalmente errado isso. Porque não acho nenhuma diferença de cada pessoa, todos nós somos iguais. Matheus, em sua opinião, como os professores devem reagir em caso de bullying na sala de aula? Tomar uma atitude, porque isso é um desrespeito ao aluno. Pois bem, estamos de volta. Você conferiu aí as pessoas participando também no nosso quadro Fala Cidadão. E hoje estamos conversando sobre o bullying, como combatê-lo, né, como entendê-lo, enfim. Hoje estamos contando com a presença aqui em nossos estúdios de duas profissionais, né? Uma que é psicopedagoga e professora universitária, é a Josemima Mesquita, e além dela também contamos com a presença da Ana Selva, ela que é secretária executiva da Secretaria de Educação de Pernambuco e professora da Universidade Federal de Pernambuco. Bom, e nesse momento a gente confere também as principais informações que a Thalita Belo reservou para a gente, selecionou algumas informações na internet e a gente confere agora. Thalita, é com você. Bom dia, Felipe Cavalcante. Olá, queridos telespectadores do programa. O destaque na internet de hoje está no site Tecmundo. A informação é esta: 73% dos professores dizem que bullying virtual gera problemas na escola.
Segundo o site, os problemas causados por conta do bullying na internet ficam ainda piores quando os adolescentes envolvidos se encontram na escola. Entre os estudantes pesquisados, 16% afirmaram já terem sido vítima de preconceito na internet. 23% dizem que já sofreram outros insultos e ofensas. E 40% comentaram que sentiram medo de ir à escola por conta de situações como essas, iniciadas nos ambientes virtuais. Vamos então voltar ao nosso debate. Uma excelente quarta-feira para você que acompanha o programa. É com você, Felipe. Ok, Thalita, muito obrigado pelas informações. Uma outra questão que a gente não pode esquecer é a questão do bullying virtual, que está em franco crescimento, hein? Atenção os pais aí, os pais devem estar atentos aos comentários que os filhos postam, né? Com quem se relaciona, qual o tipo de linguagem, é bom ficar atento aí a essas informações. Bom, vamos continuar aqui a nossa conversa e já temos uma pergunta aqui de uma telespectadora que aproveitou o intervalo e ligou para a gente. É a Tânia Maria, não é? Ela que é conselheira tutelar e ela mora lá em Piedade. Muito obrigado, Tânia, pela participação. Ela pergunta, por que na rede estadual tem vários professores que praticam bullying? Gostaria de saber se a Secretaria de Educação recebe denúncias e qual a punição para esses casos. Está aqui a Tânia Maria, Ana Selva. Vejam, qualquer denúncia, ela pode ser sempre colocada, a gente tem uma ouvidoria, certo? Tem uma ouvidoria do Estado e tem uma ouvidoria da Secretaria de Educação, né? Tem a própria direção da escola, gestão da escola, mais perto, se a pessoa quiser procurar. Então, qualquer denúncia, seja sobre, vamos dizer, questão de bullying ou qualquer outra coisa que aconteça no espaço escolar, ela deve ser feita, deve ser levada à direção, ou se a pessoa não quiser se identificar, a própria ouvidoria da Secretaria de Educação ou do Estado, porque vai ser tudo apurado e, com certeza, as devidas providências serão tomadas, seja qual for o caso. Temos aqui também, não é, a mesma Tânia, né, Tânia Maria, fazendo uma pergunta a Josemima com relação ao bullying, não é, Josemima? A pergunta é o seguinte: o bullying na rede privada, ela pergunta, é menor do que nas redes municipais e estaduais? Então, Tânia, eu não consigo ver essa diferença, tanto na rede pública, na rede privada e até nas organizações, nas empresas, assim, há o fenômeno do bullying, né? Hoje a violência é tanto que não dá para você dizer, não, na escola pública tem mais, na escola particular tem menos. Agora, me chama a atenção, que é muito importante a gente colocar nesse momento, né? A pergunta que a Ana Selva a resposta que a Ana Selva colocou em relação ao professor que pratica bullying, né? Então, veja só, o professor, o docente, por excelência, ele é um educador. Ele precisa ser cuidado também. Precisa investir na formação desse professor. Muitas vezes não é a prática do bullying, mas muitas vezes ele se sente impotente também de lidar com essa situação. Às vezes é um docente que sofreu uma situação emocional dessa mesma natureza. E o que a gente coloca aqui também nesse momento, que tão importante na escola, que é a inteligência intelectual, que focar na cognição, é importante a gente investir na inteligência emocional dessa pessoa que está em desenvolvimento, né? Então, quando a gente traz também a questão do currículo, que é muito importante colocar, e eu acho que já foi colocado e contemplado nesse momento, né? Quais os conteúdos a gente trabalha na formação do professor. Então, é importante no projeto pedagógico, na formação pedagógica, incluir os temas transversais, o bullying, cidadania, os temas éticos, levar para a sala de aula essa discussão. E a outra coisa que a gente coloca com bastante ênfase é a prevenção. Trabalhar com grupos, muitas vezes, Felipe, Ana Selva, acontece assim, na formação de grupos na sala de aula para fazer o trabalho. Já tem aqueles grupos que já tem o grupo certo, né? Então, eu não quero ficar com ele. Então, isso se chama o grupo indireto, né? Eu sou excluída do grupo, eu sou a última a ser convidada para formar esse grupo, eu não recebo convites de aniversário, então eu vou me isolando cada vez mais. E outro ponto importante que a gente tem que colocar aqui, em relação à questão do comportamento do ser humano desde criança, às vezes isso acontece da gente presenciar
algumas crianças maltratando os animaizinhos, Verdade. né? Às vezes desrespeita a empregada, a secretária doméstica, a babá. E aí o que acontece? Ele toma posse daquele poder que pode, olha, então o papai vai trabalhar, a mamãe vai trabalhar, você vai tomar conta da casa. O que é tomar conta da casa? Uma criança de 6, 7 anos. Então é muito importante a gente ficar atento nesse sentido da construção dessa índole desse ser humano, trabalhar com atitudes altruístas, né? E a outra questão que a gente enfatiza, né, mais uma vez, é a questão da parceria da família com a escola, né? E eu reforço mais uma vez que tão importante que a inteligência intelectual é a inteligência emocional, é a formação ampla desse sujeito. E a escola é corresponsável por essa formação. Nós professores, nós somos gestores do conhecimento, né? E tem um outro me aguardando na minha sala de aula, né? Então, o que é estar diante de um aluno que está confiando totalmente em mim, né? Então, na família, as pessoas que eu mais confio são meus pais. Na sala de aula, eu tenho um modelo de docente. Então, que tipo de aprendizagem eu estou promovendo para esse meu aluno e que marcas eu estou deixando na formação. Eu quero que ele se lembre de mim como professora, aquela professora que dá bronca, aquela professora que me viu sofrendo e não fez nada, né? Então, quais as marcas que nós estamos deixando nos nossos estudantes? Então, fica a dica aqui para que nós, professores, nós gestores, realmente, de fato, na Selva, a gente invista na formação do docente e também cuide desse professor, porque professores bem emocionalmente, consequentemente, vamos ter estudantes felizes, mais permissíveis para trabalhar com conhecimento. Então, é importante também cuidar desse professor, né? Porque não é que ele esteja notoriamente praticando bullying, mas ele também precisa ser cuidado, ser alimentado, ser nutrido dentro da formação dessa escola. Eu gostei muito dessa reflexão da Jorgemima com relação à formação continuada, à profissionalização do professor, a dar continuidade aos estudos e principalmente investir no professor no sentido também de melhorar os salários, as condições de trabalho, enfim. Eu acho que é importantíssimo porque é uma profissão que todos têm, né, que passar, que é o professor. Vai ter que ter alguém que vai passar as orientações, algum mestre, e é importante incentivá-lo, motivá-lo, né, para que ele possa dar o melhor de si, e os alunos, é claro, agradecem. Eu encontro, inclusive, com alguns professores da época do ensino fundamental, eu chego a abraçá-los, né, na rua, eles felizes, né, pela vida que eu segui, né, enfim. Mas a gente vê ali no olhar de um professor que deu de tudo, né, deu um pouquinho de tudo. Felipe, assim, na verdade, a valorização do docente, ele tem que ser uma política contínua. É verdade. Né? Então, não é algo só de um momento, é algo sempre, que vem desde a formação inicial dele nas instituições de ensino superior, né, que são formações que elas têm que ser amplas, elas não podem olhar só para a questão, vamos dizer assim, do ensino e aprendizagem do ponto de vista cognitivo, ela tem que entender que aquele professor, ele vai estar lidando com N outras questões na hora que ele está numa sala de aula, na hora que ele está no processo, né, de ensino e aprendizagem, e ele vai ter que estar lidando com todas essas questões ao mesmo tempo, questões indisciplinares, questões de alunos que trazem vivências diferentes de suas famílias e nessas vivências diferentes tem formas de comportamento muito diferentes e precisam de apoios diferentes, né? Então, às vezes não é a unidade que vai fazer, você vai ter que dar o apoio que cada um necessita. Então, assim, é um trabalho que vem da formação inicial, que, logicamente, a gente vem trabalhando no sentido também da valorização da carreira do docente, porque a gente sabe que é importante em todos os níveis, né? Você trabalhar desde a educação infantil, então, o professor que lida com a criança da educação infantil, né? O professor que lida com essa criança, né, do berçário, do bebê, né, que é a relação, né, de toque mesmo, a relação, né, também, vamos dizer assim, essa afetividade, ela é sentida, ela não é só dita. Ela é sentida, ela é no toque, ela é no aconchego, né? Na acolhida que essa criança tem. E, logicamente, em todas as etapas de ensino.
e que a gente sabe que a gente hoje precisa de um processo contínuo de formação também de professor, que faz parte dessa política de valorização. Por quê? Porque muitas coisas vão acontecendo com as mudanças que o próprio mundo tem. Com certeza. Por exemplo, a gente tinha uma pesquisa na questão do Escola Legal, em 2009, que o cyberbullying ele não aparecia como sendo alguma coisa, vamos dizer assim, mais forte em termos de bullying que acontecia na escola. Isso. Hoje, em 2013, que a gente vem acompanhando, o cyberbullying ele já aparece. Com certeza. Né? E aparece na sociedade como um todo, independente da escola ser estadual, da escola ser municipal. Né? O que a gente vê hoje é muito forte, né? A penetração das redes sociais. Exato. Né? E aí, veja, são mudanças e a gente tem que estar continuamente, né, também informando e ajudando esse professor a lidar com essas mudanças que acontecem e que são trazidas para a sala de aula. Verdade, Ana Selva. E o tempo está indo embora, né? O tempo está esgotado, mas a gente promete, tá certo, Josemima e também Ana Selva, a gente vai trazer uma outra abordagem aqui sobre essa temática, tá certo? Um outro momento vai ser provocado para a gente discutir essas questões, né? Mas eu queria agradecer aqui a presença da Josemima Mesquita, ela que é psicopedagoga e também professora universitária, foi um grande prazer recebê-la. Eu agradeço, Felipe. Só dar uma dica. Muitas vezes o filho chega em casa colocando, olha, meu papai, o meu colega me apelidou, meu colega fez isso. E às vezes os pais dizem, deixa-se para lá, filha, eu já passei por isso. Não façam isso. Investigue, vá à escola, porque termina você perpetuando um comportamento, um modelo introspectivo e vai comprometer o desenvolvimento emocional. Mas eu agradeço mais uma vez, esse programa é uma formação continuada, é um grande aprendizado. Muito obrigada, Felipe. Obrigado a você, Josemima. Foi um grande prazer. Eu queria agradecer também a Ana Selva pela presença aqui no programa Assunto do Dia, tá certo? Era secretária estadual, ou melhor, secretária executiva da Secretaria Estadual de Educação. E muito obrigado pela presença. A gente também agradece a oportunidade de estar aqui, de estar discutindo, conversando e eu acho que também ajudando, né? Muita gente que está aqui nos escutando, né? Nesse processo mesmo de formação, porque na verdade é uma formação de todos nós, é uma formação da família, né? E eu acho que a grande questão, né, a grande dica mesmo é o acompanhamento, é a gente estar próximo, é a gente conhecer o filho da gente, porque mais do que a gente como mãe, como pai, como quem convive, a gente conhece. E a gente percebe as mudanças e aí a gente tem que ir atrás. Muito bem. Recado dado aos nossos telespectadores e internautas. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta no mesmo horário e no mesmo canal. Um abraço especial para você e um excelente dia.